gente. Oi, Garrichinha. Oi, meu amor. Gente, bom dia, bom dia. Vocês estão bem, né? Gente, olha aqui, a espinha gritando, meu Deus. Gente, toma um café. Meu cabelo. Gente, que noite. Graças a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo sol maravilhoso. As garrichinhas ali, ó. Ó, elas tá cantando aqui, eu ia mostrar pra vocês, elas meteram o pé. A garrichinha tá na alegria, a gente beija-flor, né? Tá quase chegando a época da primavera, os passarinhos ficam muito felizes. Gente. Ai, gente, hoje eu vou fazer um vídeo conversando com vocês vários assuntos, sabe? Mas primeiro, gente, eu só vim dar um oi, se mostrar como é que eu tô escabelado. Fui dormir quase 2 horas da manhã. Quem me acompanha lá no grupo do WhatsApp sabe que toda semana é isso. Toda semana tem esse negócio que, Jane, é só uma vez por mês. Não, é toda semana. Quem me acompanha lá no grupo, eu posto tanta coisa. Eu acho que eu posto trem que não precisa nem ser postado. Mas eu posto, que eu gosto de dividir com vocês. Gente, eu vou dormir ontem. Quase todo domingo, né? Quase todo de domingo pra segunda eu vou dormir. Eu e o Dani. É 2 horas da manhã. Aí levantei agora às 7 e pouca. Acabando de finalizar as caixas. Mostrei pra vocês aí no começo do vídeo. Ver se vai ajeitar lá pra ver se cabe tudo dentro do carro. E toda semana é isso, gente. Graças a Deus. Eu vou ali tomar um banhozinho primeiro. Lavar essa juba. Meu Deus, meu cabelo aqui tá até ressecado. Lavar meus cabelos. Pra vir aqui chegar mais bonitinha pra vocês, né? Já tá toda acabada. Que com banho não resolve, né? Aí eu vou tomar um banho e volto pra me conversar com vocês algumas coisinhas aí, tá? Daqui a pouco a Jana volta. Pessoal, ó. Fui ali, tomei um banho. Vesti o mesmo roupão. E tô hidratando o cabelo primeiro, gente, ó. Jana, o que você passou pra hidratar? Gente, levei no fogo a maisena, né? Numa vasilha e na outra vasilha levei no fogo a linhaça dourada e a linhaça amarela. E depois passei a linhaça na peneirinha, misturei o líquido da linhaça com a maisena, fiz tipo um creme e passei no cabelo e toda hidratada aqui. Daqui a pouco a Jana volta. E eu voltei, gente. Voltei. Ó, agora eu não tô escabelada mais não. Gente, às vezes o que tá faltando pra você aí é tomar um banho, hidratar o cabelo e passar um batom. Gente, pelo amor de Deus, tem hora que a gente levanta, né, desse jeito. Mas nada que um tempinho da gente pra o autocuidado faça a diferença, né? Gente, aí eu quero mostrar pra vocês, né, que eu tô na onda dos vestidos, né? Olha esse daqui que eu comprei. Não sei se vai pegar tudo, gente. Olha só. Que bonitinho que ele é, gente, ó. Eu tô assim naquela vibe de vestido dos anos 80, 90, sabe, gente? Eu acho muito bonito a moda naquela época, tá? Gente, então, igual falei pra vocês no começo do vídeo, quero estar mais cedo. O sol, graças a Deus, resolveu dar o ar de sua graça. Passei meu protetor solar aqui no rosto, gente. Mas eu tô passando, gente, por causa do produto que eu tô usando. Mas vou conversar com vocês isso hoje também. Eu não sou de usar, não, que eu não gosto. O tempo, ó. Levantei de manhã, acabei de ajeitar as caixas, né? Algumas caixas ainda tá faltando endereço. Acabei de ajeitar. Fiz almoço. Pus o cabelo pra hidratar. Tomei banho. Sequei meu cabelo. Limpei as minhas unhas. Assim, mais ou menos, sabe, gente? Foi aquela... Nossa, que cutilagem. Não, tirei o excesso aqui, a terra que... Se não dá pra plantar um alface, que... Gente, tem uma coisa que eu e o Darlan detestam, é unha suja. Então, assim, eu fico agitada quando eu não consigo, não dá tempo, mas o tempo a gente tem que fazer ele, né? Gente, eu vou sentar na minha redinha ali. Hoje mesmo, nem vou ficar fazendo assim, vídeos pra vocês, não, sabe, gente? Das plantas, não. Eu quero conversar muito com vocês, muitas coisas, na verdade, sabe? Eu vou sentar na minha rede aqui. Acho que eu vou sentar nessa aqui que tá pegando sol mesmo. Gente, porque graças a Deus. Eu nem vou pôr o microfone, não, gente, que eu tô pertinho de vocês. Não tem barulho, né? Então não tem necessidade. Gente, mas vou falar com vocês. Tô ajeitando vocês aqui enquanto eu vou falando. Eu vou falar com vocês, gente, ó.
Todo final de semana, graças a Deus, bastante correria aqui. Enquanto o Dani foi lá na cidade levar a caixa de vocês, né, dos clientes, eu vou gravar um videozinho aqui pra vocês, né, porque hoje é segunda-feira, pra ver se eu consigo colocar ele aí hoje pra vocês segunda-feira, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Enquanto o Dani foi lá, eu tô querendo ficar no sol, gente, mas possa ser que não fica legal, né, porque vai dar reflexo aí. Mas eu creio que vai dar sim. O telefone vai ficar no sol, mas o sol tá muito fraquinho, sabe, gente? Muito fraquinho. Aqui tá ventando muito, sabe? Acaba que eu não vou ficar no sol quase nada, porque vai ficar o telefone. Ai, gente, então. Hoje eu queria conversar várias coisas com vocês, sabe? Tem bastante coisa que eu tô querendo conversar há mais tempo. Mas, às vezes é falta do tempo, né? A gente, graças a Deus, tá trabalhando bastante. E lembrando, eu já falei isso lá no grupo, mas vou falar aqui no canal também, porque eu não falei no canal, né? Mas lembrando, gente, que clientes aí, amigos, né? Clientes que se tornaram amigos, né? Que estão cientes que o meu último mês aí de vendas é agora, mês que vem, setembro. Eu vou parar, tá, gente? Jana, você vai parar de vez? Não. Então, o nosso primeiro assunto vai ser sobre as vendas. Eu tenho vários assuntos para conversar com vocês, inclusive alguns bem interessantes. Gente, não é que eu vou parar com as vendas. Quem me acompanha mais tempo no canal, né, aí há 3 anos aí, sabe que toda vez que chega essa época, a gente dá uma parada. Por quê, Jana? Primeiro motivo, descansar, né? Porque assim, gente, a gente começa as vendas em fevereiro e só para em setembro. Então a gente, assim, a gente não tem um final de semana às vezes para estar saindo, para ter lazer, entendeu? A gente não tem. E vendas de suculenta, gente, por incrível que pareça, muita gente pode achar que assim, vende umas plantinhas, não dá trabalho. Dá muito trabalho. Sou grata, não estou reclamando, sou muito grata a Deus pelo meu trabalho, porque eu trabalho dentro de casa, mas dá trabalho. É um trabalho, todo trabalho dá trabalho. Então, assim, ó, pra vocês terem ideia, na minha cidade ali, o cara, ele tava trabalhando, ele só ficava sentado o dia todo só para poder pegar notinha de estacionamento. Ele saiu do emprego, porque ele deu problema na coluna de ficar o dia inteiro sentado. Então, assim, vocês não podem falar que o trabalho do outro é fácil, porque não é você que está fazendo. Então, assim, só é fácil porque a pessoa não tá fazendo. Então, assim, a gente aqui é de segunda a segunda. Olha pra vocês verem. Sexta-feira, o Darlan começa. Na verdade, a gente começa a separar os pedidos até antes. Mas o foco mesmo é sexta-feira, separar os pedidos no sábado, o dia inteiro, tirar da terra no domingo, o dia inteiro embalando e vira uma madrugada de domingo para segunda fazendo etiqueta, que foi o caso dessa noite. Essa noite a gente foi dormir já quase 2 horas da manhã, fazendo etiqueta e mesmo assim ainda ficou 6 caixas para hoje de manhã por falta de endereço. Então, assim, aí graças a Deus levantei de conta, fiz almoço, ajeitei meu cabelo, limpei minhas unhas. A minha casa tá aquela bagunça, né? Pia cheia de vazia, tá aquele auê. Antigamente, eu me estressava muito com essa situação. Não vou falar que até hoje não me estressa um pouquinho, não, gente, porque eu não gosto de bagunça, eu não gosto de coisa fora do lugar. Mas eu tento relaxar um pouquinho, porque eu tenho que pôr na minha cabeça o quê? A gente tem que pôr na cabeça que a gente não é obrigada a dar conta de tudo, gente. É tentar relaxar um pouquinho, às vezes sentar, admirar alguma coisa, às vezes tem um passarinho ali em volta de você cantando, é Deus ali mostrando que tá perto de você e você nem tá reparando nos mínimos detalhes. Eu aqui fico encantada às vezes com os pássaros, igual eu falei pra vocês que agora a gente começa a época de muitos pássaros, né? Cantar, porque vai começar a primavera, então os pássaros vêm com tudo. Se der uma chuva, então, aí que eles cantam mesmo. Então, assim, aí a gente vai dar essa pausa, gente, das vendas, primeiramente para o descanso, porque a gente não aguenta. E segundamente, por conta que a gente aqui na época aqui do primavera-verão, já falei várias vezes para vocês aqui no canal, mas sempre tá entrando gente nova, aqui, gente, chove muito. Aqui, já filmei para vocês no canal, já mostrei, já falei. Aqui tem época, final de ano e começo de ano, de ficar uma semana inteira chovendo sem parar.
E com isso, as plantas, a tendência delas é dar mais pragas, né? E para a gente poder fazer o envio de uma planta que a tendência dela é dar mais pragas, ela fica um pouco fragilizada, porque mesmo que essa planta não pegue chuva, ela pega a umidade que está no ar. Então essa planta, ela vai ficar, não vai ficar uma planta compacta, então vai ficar uma planta mais viçosa, tá? Se for uma planta que fica no tempo por causa dos nutrientes da chuva, ela vai crescer muito, tá? Então não vai ficar uma planta legal para envio. Então a gente vai juntar o útil ao agradável, né? Que o útil ao agradável é o quê? É uma época que não é ideal e uma época pra gente poder descansar, né? Aí eu falo que as suculentas aqui pra gente agora tá sendo igual colheita de café. A colheita de café não tem a época? Geralmente, né, aqui tem lugares que começa março, abril e vai ter setembro, dependendo da região. A colheita do café. Depois é a época dos cuidados com esse café para ele produzir de novo. Então, a suculentas é a mesma coisa. É o mesmo período que é a colheita do café, é as suculentas. A época de envio e a época de resguardar para cuidar para a próxima colheita, assim dizer, né? Então, gente, provavelmente o meu último catálogo vai ser ali no mês de setembro, mais ou menos, vai ser o último catálogo, porque graças a Deus, eu ultimamente eu tô pegando pedidos que eu não tô dando conta de enviar dentro de uma semana, então eu tô levando 2 semanas para enviar. Tipo assim, liberei o catálogo hoje, aí eu pego pedidos que eu levo 2 semanas para enviar de todo mundo por não dar conta. Então, o meu último catálogo vai ser ali no meados de setembro, tá? Vai ser o último que eu vou atualizar, vai ser a última postagem no grupo. Aí o grupo vai ficar um pouco parado aí e a gente só retorna de novo em fevereiro, tá? Gente, pode ter muita muda, mas eu vou descansar. Eu quero ir para alguns lugares que eu tô planejando ir. Não, assim, não vou sair muito, porque eu não consigo deixar meus bichinhos muito tempo sozinhos, né, gente? Vocês sabem que eu tenho eles como um filho, tá tudo que deitadinho na grama pegando sol. Então, assim, a gente vai dar esse tempo, tá? Das vendas. E falando ainda sobre as vendas, né? Vamos lá, sobre as vendas. Gente, eu vejo o que acontece no mercado das suculentas, né? Que muitos vendedores parou de vender. Qual o motivo que eles alegam essa paralisação de vender as suculentas? Muitos por não compensar mais, porque às vezes ele paga o lugar onde estão as plantas, ele paga água, ele tem que comprar um substrato todo elaborado e não sei mais o que. Outras vezes não tem uma produção muito grande, tem que comprar de segundo e terceiros para poder estar revendendo, e com isso não compensa. Se você for parar pela essa lógica, realmente não compensa. Mas o meu pensamento é o seguinte, eu penso o seguinte também, eu falo porque eu já escutei e já vi alguns vendedores falando o seguinte: não, mas não está dando para, não compensa mais vender suculentas, porque eu vendi uma planta que eu vendia por 200, 300 reais, hoje ela custa 20, 30. Então não compensa mais não. Aí que tá. Deixa eu falar para vocês. Na época que as suculentas realmente era cara, eu, por exemplo, tem vídeo aí no canal, comprei uma Thanos por 450 ou 420 reais, não me lembro ao certo, na época. Na época eu comprei, acho que foi 4 ou 5 plantas. Tem vídeo no canal, gente. Eu só sei que ficou em mais de 2.000 reais. Eu dividi no cartão de crédito, porque eu não tinha condições na época, mas eu estava começando. Então eu tinha que investir para depois ter o retorno, né? Se eu fosse parar para pensar nessa lógica, tipo assim, a tal planta eu comprei por 500 reais, então eu tenho que vender uma muda por 500. É o preço que eu paguei. Se eu, Jana, for pensar por essa lógica, eu não vendo planta nenhuma. Eu fico sem vender. E outra coisa também, quando estava o auge das suculentas, eu não tinha muitas suculentas para vender na época ainda. Eu vendia das comuns. Eu nem vendia tanto pela internet igual muitos vendedores vendiam. O auge das suculentas, muitos vendedores fez muito dinheiro, porque realmente eram caras. Eram plantas caras. Não era todo mundo que tinha acesso. Às vezes uma pessoa aí, você que recebe um salário, aonde que você vai conseguir comprar uma planta de 450 reais vivendo de um salário? Não tinha condições, né? E também na época também se induzia muito que as plantas teriam que ser cultivadas num substrato todo chiquetoso, todo elaborado, cheio de nhenhenhê,
e aí você tinha que optar ou pela planta ou pelo substrato, né? Não, mas por que que nessa época das vacas gordas, assim dizer, a pessoa que vendeu tanto, igual muitos vendedores falam que vendeu, não investiu esse dinheiro? Eu falo que as pessoas não têm, muitas pessoas não têm mentalidade para trabalhar com dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é tudo na vida? Não. Mas só que o dinheiro não leva desaforo para casa, né? Com o dinheiro, você compra saúde? Não, você não compra a sua saúde, que dependendo da doença que você tiver, nenhum dinheiro no mundo vai resolver. Mas ele te dá uma estabilidade, uma segurança. E tem pessoas que realmente trabalham em áreas aonde se ganha muito dinheiro, mas não sabe investir o seu dinheiro. O que a pessoa faz? Ela vai gastar, ela vai comprar roupa, ela vai viajar, ela vai fazer não sei o quê. Ela gasta de tudo quanto é forma. Ah, Jana, mas você tá falando pra gente guardar e se a gente morrer, vai ficar tudo por aí. Realmente. Se você tem que ter um equilíbrio. É um equilíbrio que você tem que ter. Eu não estou falando para você pegar o seu dinheiro e estocar tudo, porque realmente a gente pode morrer amanhã, pode morrer hoje e ficar tudo por aí. O que a gente tem aqui é emprestado, não é da gente. Mas possa ser que você venha a envelhecer, que Deus te dê essa oportunidade de envelhecer. E você tem que ter uma segurança. E essa segurança é só você que pode fazer ela. Se você não nasceu num berço de ouro, essa segurança é só você que pode fazer por você. Então o dinheiro não leva desaforo para casa. Então tem pessoas que, assim dizer, nadou em dinheiro e não soube aproveitar a maré boa, porque tudo na vida é uma maré. É uma maré, é uma onda boa que passa. Se você não aproveitar essa onda, você perde ela. Então a pessoa não soube aproveitar essa onda boa e esbanjou, achando que nunca ia ver o amanhã e hoje passa necessidades. E fala que vender suculentas não compensa. E fala que vender suculentas por R$20 é a mesma coisa que tá dando para os outros. Eu não penso dessa maneira. Eu, graças a Deus, agradeço todos os dias a Deus. Não vendo plantas caríssimas, mas também não vendo plantas também totalmente de graça. Eu tento fazer um equilíbrio aonde eu me ajude e ajude quem vai receber. Porque a minha alegria maior é ver que uma pessoa, às vezes, que ela não tem tantas condições financeiras, consiga comprar. Nem que seja uma, duas, três plantinhas, que eu tenho clientes que compram uma plantinha. Inclusive, hoje vai uma para Delmides. Um beijo, meu amor. Ela comprou uma suculenta minha que chamava Rebeca, né? Porque é a filha dela que foi morar com o Papai do Céu. Meus sentimentos, mas Deus está cuidando da sua filha lá no céu, tá? Então, assim, ó, quando ela ficou sabendo que tinha essa suculenta com o nome da filha dela, ela quis e ela comprou essa planta. Uma planta. Vocês acham que a Jana não mandou uma, né? Então, assim, gente, a minha alegria é maior em ver a alegria que eu posso proporcionar ao outro do que propriamente dizer o dinheiro. Por quê? E nisso, tudo que você faz nessa terra te volta com bem. Eu falo por quê? Vamos falar sobre os mimos aos clientes, né? Muitos vendedores não fazem, mas isso cada um é cada um. A pessoa não é obrigada a mandar mimo para ninguém, né? Manda se quiser, mas Deus mesmo falou: tudo que fizeres voltará em dobro. E eu sempre vejo isso na minha vida, sabe, gente? Hoje mesmo o Dan lá vai levar 48 caixas e toda semana é isso, né? Graças a Deus. E tipo assim, gente, isso é marketing. Ela junta caixas do mês inteiro e fala que é de uma semana. Quem me acompanha no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, inclusive vou deixar o grupo aqui nesse vídeo fixado, se quiser entrar, pode entrar lá. Até inclusive quem fala essas coisas, né? Aí eu, a Lili até brinca. Eu, a Lili fala assim: e o marketing, como é que vai? Eu falei: minha filha vai só bombando, graças a Deus. Então, assim, toda semana, graças a Deus, são muitos caixinhas que viajam pelo esse mundão, pelo esse país, né? Porque pelo mundo não, gente, por enquanto não. É nesse país nosso aí, que viajam, que passa por vários locais até chegar a você, o que eu sempre falo lá no meu grupo com os meninos e as meninas lá, né? Gente, agradeçam a Deus quando a caixinha chegar nas suas mãos, porque se a gente for parar para imaginar
Aonde essas caixinhas passam até chegar até você, em quantas mãos elas passam até chegar até você, é só Deus para guardar. Então vamos agradecer. Então, assim, essas pessoas que falam que não compensa são dois motivos, né? São um que realmente a pessoa não consegue equilibrar a questão de os gastos com os ganhos, não compensa, né? Que ou sai eles por eles ou a pessoa fica no prejuízo. Então eu concordo mesmo de parar, porque vai indo não compensa. E tem aquelas pessoas que eu penso o seguinte, para mim são pessoas prepotentes e orgulhosas na questão de não aceitar que uma planta que custava R$200, R$300, ela caiu para 20, 30, R$50. Sendo que essa pessoa não para pensar, igual eu tô falando, numa pessoinha assalariado lá, que não tem tantas condições, mas o sonho da vida dela é ter uma plantinha. E se você pode proporcionar isso, você não proporciona por quê? Eu falo muito das vezes que é até preguiça. E olha que é um pecado. É preguiça na questão de quê, Jana? Preguiça de quê? Se eu vendo, gente, vamos pôr, se eu vendo 2, 3 plantas, na época, né? Que eu não vendi, que na época eu não tinha plantas para vender. Mas na época que vendiam, né? Para com isso, crianças. 2, 3 plantas por 200, R$300 cada uma. Vamos pôr, para, gente, 2 plantas de 250 cada uma. R$500, 2 plantas. Gente, o trabalho de embalar essas 2 plantas é assim, ó. Piscou os olhos, embalou e tá pronto. Eu falo porque eu mexo com isso aqui, gente. Eu hoje, graças a Deus, sou muito ligeira para embalar as plantas, etiquetar. Isso, graças a Deus. Mas antigamente eu era mais lenta. Mas com a prática, né? Com toda semana fazendo a mesma coisa, a gente põe a prática. E a pessoa, às vezes, vamos supondo que vai vender lá híbridas, igual muitas híbridas que eu vendo por R$15. Quantas plantas que não vai dar nesse valor? De R$500. Muitas plantas, então, com isso, mais trabalho. Então, as pessoas querem ganhar muito dinheiro sem ter muito trabalho. E principalmente na geração de hoje em dia. Não quer ganhar dinheiro trabalhando. Vocês podem ver que a maioria das pessoas hoje ganha dinheiro mais na internet do que propriamente dizer trabalhando. Aquela época onde, né, até passa uma reportagem, que foi até uma reportagem que eu divulguei num outro app vizinho meu, que até mesmo sobre protetor solar. Antigamente, 80% da população trabalhava ao ar livre e ao sol. Não existia tanto câncer de pele igual existe na atualidade. Por quê? Só vocês repararem as duas épocas, né? Hoje em dia, 80% da população trabalha dentro de um escritório, dentro de casa. Uma reportagem que eu vi que eu achei um absurdo. A mulher que fica dentro de casa o dia todo, não vou falar que serviço de mulher não dá trabalho, dá trabalho. Então, falando assim, eu trabalho dentro de casa. Ela tá dentro de casa o dia inteiro e passa protetor solar. Pra que você tá passando protetor solar se você já tá dentro de casa? Você não tá tendo nem acesso à luz do sol. Então as pessoas não estão mais pegando sol para pegar vitamina. Gente, o sol tem vitamina. Vitamina que a gente precisa. A minha pele era perfeita e eu nunca usei nada disso. Eu trabalhei na roça, põe café sem nunca usar essas bobiças. Que pra mim é, pra você possa ser que não é. É o meu pensamento. O seu é o seu, o meu é o meu. Eu tive que fazer uma reposição de vitamina B12. Descontrolou todo o meu hormônio. Tá? E aonde gerou esse monte de espinhas que estão gerando manchas. Mas isso não é do sol, isso é dos hormônios meus que alterou tudo. E com isso agora, né, eu procurei uma médica de pele e tô fazendo tratamento e tô sendo obrigada a passar protetor solar por causa do produto que eu estou usando no meu rosto. Mas assim que eu acabar de passar esse produto, resolver esse problema dos hormônios, eu não uso mais, eu não gosto. E não adianta a pessoa falar, Jana, passa. Eu não gosto, gente. Eu sou daquele pensamento, eu falo que eu acho que às vezes eu nasci na época errada. Vocês viram que eu pulei do negócio das vendas para outro assunto, né? Vocês viram, né? TTH porinho, né? Ó, pra mim, eu tinha que ter nascido naquelas épocas dos anos 70, por aí afora. Porque eu vejo, e realmente é isso. As pessoas hoje em dia sai de casa, quem trabalha no escritório, sai de casa, entra dentro do carro, né? A maioria das pessoas, ou dentro de um ônibus, alguma coisa, de lá entra dentro do trabalho e não vê um raio de sol. Um raio de sol, então, onde essa pessoa tem mais tendência de ter problemas.
Eu não, na minha percepção, eu nunca estudei, eu não sou estudada nessa área, que a gente não pode falar de uma área que a gente não é estudada, mas eu percebo que as doenças de pele, elas estão mais causadas pela falta do sol do que pelo sol. Pode até ver que teve reportagem aonde as áreas mais frias do mundo, assim dizer, a área onde o sol tem menos incidência, são onde tem mais casos de câncer do que na região onde tem mais sol. Isso é uma reportagem que eu vi, tá, gente? Então, e eu concordo com isso, tá? Então, assim, eu já pulei, eu já arrumei um bololô danado, gente. Eu não sei nem o que eu tava falando mais. Mas então, sobre a minha pele, problemas hormonais que eu tive por conta de ter tomado, porque a minha médica falou que toda pessoa que faz reposição de vitamina B12, ela tem a tendência de descontrolar o seu hormônio todinho e gerar essas coisas no rosto. No rosto, às vezes no peito, às vezes até nas costas. Em mim mesmo foi só aqui no rosto. Então já estou tratando e Deus abençoe, vai melhorar. E sobre as vendas, a gente já expliquei para vocês. Eu expliquei assim os motivos que eu acho que tem alguns vendedores que parou de vender por 2 motivos, né? Um é sinceridade, é pelo, né? A questão de a pessoa não ser lucrativo realmente. E a pessoa que, se não vender uma planta que custava por 200, para ela não tá bom. Então eu falo que é uma pessoa, às vezes, até mesmo egoísta. Até mesmo eu falo pelas pessoas que têm uma produção própria. Que Deus está ali, multiplicando aquilo para você dividir com o seu próximo. Deus está dividindo. E você está com egoísmo. Eu sempre falo, melhor pingar do que secar. A mina estando pingando, tem ali, ó. Todo dia você tem. E se ela secar? Você passa sede. Então, graças a Deus, gente, quem acompanha lá, a gente tá, graças a Deus, esse ano a gente vendeu mais do que o ano passado. A gente não dá conta de produzir o tanto que a gente vende, graças a Deus, né? Portanto, que o Dano teve que comprar esses 2 caminhões de plantas aí, que eu não tirei todas para mim, igual vocês sabem, a maioria delas eu já vendi, já enviei, já foi, né? Já tá em outros lugares. Inclusive, um cara tá lá na Claudivane. Beijo, Claudivane! do canal Nado e Vânia. É, isso, Nado e Vânia. Então, assim, gente, e uma coisa que eu tava até conversando com ela hoje, gente, como Deus, ele é maravilhoso. Como Deus escreve certo, por linhas certas. Gente, uma vez eu vi uma reportagem, eu acompanhando num app vizinho, uma coleção maravilhosa de uma pessoa. E eu sempre tomava aquela pessoa como inspiração, não como inveja. É igual muita gente fala assim, Jane, eu vou montar um jardim de pneus igual ao seu. Gente, eu fico deslongeada. Vocês pensam que eu vou achar que isso é inveja? Jamais! Eu fico deslongeada porque tudo nessa vida é copiado, gente. Não é inventado, não é copiado. E eu via a coleção dessa pessoa, que essa pessoa era uma pessoa que viajava muito, sabe, para outros países, Portugal, Argentina. Então essa pessoa tinha muitas plantas variadas, uma coleção incrível. E eu sempre que via, já tinha ido no viveiro da pessoa umas 3, 4 vezes comprar plantinha, isso há 3, 4 anos atrás. Inclusive foi dessa pessoa que eu comprei as 4 ou 5 plantinhas que custou mais de R$2.000 que eu tive que dividir no cartão. E eu sempre tive admiração com as plantas lindas, né? Eu falava assim, um dia, se Deus abençoar, com o meu trabalho, meu esforço, a minha dedicação, eu vou ter uma coleção tão linda quanto essa. A gente tem que pensar positivo, gente, pro cérebro da gente processar coisas positivas. Porque a partir do momento que você pensa coisas negativas, o cérebro vai pensar só para baixo, só para baixo. Então, você tem que todos os dias profetizar coisas na sua vida, coisas boas. Que você tem uma saúde boa, que você é lindo, que você é amado, que você é um filho querido de Deus, né? Então você tem que profetizar coisas boas. E eu sempre falava, aí eu vou ter. Eu falava assim com o Dani, eu quero ter uma de cada um. Eu sabe, aquela expectativa. Gente do céu, vendendo almoço para comprar a janta e a pessoa pensando em ter uma coleção enorme. E olha como é Deus, gente. Um dia do nada, né, eu penso, Dani, vamos passear? Vamos passear, vamos caçar planta, no que nós gostamos. E fomos nós passear. E Deus não encaminhou a gente para casa, pro viveiro dessa pessoa. E a gente foi. Chegamos lá.
aquelas plantas que eu sempre via no app vizinho aí, né, gente? E eu falava, meu sonho era ter e não sei o quê. A pessoa não oferece a coleção toda pro Dani, o Dani não fala, eu vou comprar pra você. E comprou pra mim? E aquelas plantas que eu via, que eu admirava, né? Estão todos aqui hoje comigo. E olha como Deus é mais perfeito ainda, né? A Claudivane tentou comprar da pessoa, não obteve muito sucesso. E olha só, gente, as plantas que ela tinha escolhido da pessoa. Depois ela comprou de mim, que era da pessoa. E ela foi saber isso hoje, que eu contei pra ela, que as plantas que eu vendi pra ela era da tal pessoa que ela tentou comprar. Então, gente, Deus tem uma forma de trabalhar na nossa vida tão perfeitamente que até pelos tombos que você toma, você tem que agradecer. Você tem que agradecer por tudo. Pelas coisas ruins, pelas coisas boas, por tudo. Por quê? Você não sabe o que te reserva lá na frente. Às vezes, uma coisa ruim que aconteceu aqui agora, hoje, é para te proteger ou para te preparar para o amanhã. Porque há coisas na vida da gente que a gente tem que ser preparado. Tem coisas que a gente não vai saber lidar se a gente não for preparado para aquilo, né? É a mesma coisa que você querer pegar um bebê recém-nascido, pôr ele para andar. Ele vai andar? Ele não vai andar. Ele não está preparado para poder andar. Tem todo um processo para ele poder andar. Então, assim, Deus trabalha na vida da gente de uma tal forma que eu fico admirada. Muitas plantas que eu admirava, que eu falava para Deus me dar força, que eu tava apanhando café na época ainda, que eu ia conseguir, que eu ia comprar, que eu ia isso, que eu ia aquilo. Eu sempre falava isso. Gente, das plantas das pessoas que eu falei, tudo eu consegui comprar. Paguei ali, ó. Eu comprava hoje, eu pagava à vista. Comigo não tem esse negócio de, vou comprar aqui e vou te pagar daqui não sei quanto tempo. Não. Isso era E mesmo quando eu dividia no cartão, né? Que foi no comecinho do meu cultivo. Muitas plantinhas eu comprei, passei lá no cartão porque eu não tinha condições, mas Deus me proporcionou condições. Então, assim, gente, a vida da gente, a gente tem que pensar positivo, coisas boas. Nada de pensar em frustrações, em coisas que já passou. O passado, ele tem que ficar aonde é o lugar dele, no passado. Porque o que te pertence é o presente. E o futuro você pode escrevê-lo. Talvez não saia como planejado. Porque você tem que entregar nas mãos de Deus. Você planeja uma coisa, mas talvez o que você planejou não era o que Deus queria para você. Então, ele vai te encaminhar. Se você entregar nas mãos dele, ele vai te encaminhar para as coisas que ele sabe que vai ser bom para você. Por mais que você vai passar por intempéries no meio desse caminho. Porque passa. Não queira você achar que você vai ter vitórias sem guerras, né? Sem lutas. Não existe vitória sem as lutas que a gente tem que passar por ela. Nenhum. Quantos discípulos de Deus aí, né? Que passou por vários intempéries da vida até chegar à sua vitória. Quem somos nós na fila do pão em achar que vamos ter vitórias sem passar pelas lutas? Não, temos que ter lutas sim. As lutas são importantes por quê? As lutas são importantes para você depois ter até uma história para contar, para poder ser inspiração para uma pessoa que está começando, para um jovem que está começando. Você tem que ser inspiração, sabe? Então, eu hoje, gente, com 32 anos, eu vejo todo o meu passado. Muitos de vocês sabem um pouco da minha história no passado, principalmente com a minha família, né? Que não foi fácil. Hoje eu vejo, e hoje eu vejo o que eu me tornei, eu vejo que eu escolhi o caminho certo, de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa justa. Boa não significa ser boba. Significa boa é ser justa, não ser ruim. A pessoa boba, ruim não, gente. Uma pessoa boa, ela não é boba. Apesar que muita gente, quando vê que a gente é uma pessoa boa, tenta se aproveitar dessa bondade da gente. Mas, ó, o lá de cima não dorme. Ele vê tudo que você faz com uma pessoa boa e você usa o coração dessa pessoa. Deus tudo vê. Tudo vê. Possa ser que você não é cobrado agora, mas lá na frente você é cobrado. Que eu tenho uma percepção de vida, tanto eu e o Dani, que é o seguinte.
Tudo que você faz nessa vida, você vai pagar nessa vida. Tudo. Eu, assim, vocês podem ser contra isso, que eu tô aqui expressando o meu pensamento, né? Num canal que pertence a mim e a vocês. Eu estou expressando o meu pensamento. Possa ser que não é o de vocês. Cada um tem um pensamento. A vida é um livre-arbítrio. Eu tenho o pensamento seguinte: esses tipos de pessoas que sofrem muito, principalmente na velhice, elas estão pagando alguma coisa que ela fez. Ah, já nem uma criança doente. Ela tá pagando o quê? Ela é só uma criança. Sim, ela é uma criança, gente, mas às vezes não é a criança que tá pagando nada que ela fez. Isso é às vezes para um adulto, para uma coisa do passado, que tem coisas, gente, que são ciclos que vai passando e infelizmente isso cai para cima das crianças da geração futura. Sabe? É uma coisa assim, meio difícil de explicar, gente, porque muitas pessoas não acreditam em certas coisas. Eu acredito muito no mundo espiritual, sabe? De energias. Eu sou uma pessoa que... A pessoa que bate no meu portão, eu não conheço. A pessoa que bate no meu portão, só de eu ver ela no portão, eu sinto a energia da pessoa, se é boa ou se não é. Tem pessoas que aparecem aqui em casa que eu gosto assim de graça. Agora tem pessoas que eu já... Não é que eu não goste, eu evito, porque a energia da pessoa não é muito boa. Então, tem pessoas que têm energias negativas. A gente deve abandonar essas pessoas? Não. Não, essas pessoas são as que mais precisam, às vezes, da nossa oração. Que Deus fale, ame seu próximo, mas ele não te obriga a conviver com o seu próximo. Mas isso não te impeça de orar por essa pessoa, de pedir aos anjos de luz para estar em volta dessa pessoa, guardando, a livrando de coisas ruins, né? Então isso não te impede de fazer isso. Mas você se resguardar é uma forma de se proteger, porque mesmo às vezes você tendo lá seu anjo forte, gente, são muitas coisas ruins que tem nesse mundo, sabe? Tanto no mundo espiritual como carnal, tem coisas muito, muito ruins. Mas também tem coisas muito, muito boas. Então, tente atrair para você coisas boas. E o primeiro de tudo que eu vou falar para vocês, de todo o meu coração, pensamento. O pensamento, a mente da gente, ela é praticamente assim, 80% de tudo, sabe? Porque se você ficar pensando assim, aí eu tô doente, aí eu tô isso, eu tô aqui, você vai ficar doente. Porque você tá profetizando, você não para de pensar naquilo. Eu falo porque tinha um homem na cidade aqui, que ele tinha câncer. Ele não aceitava, ele vivia falando, não, eu tô bem, a minha saúde tá boa, que não sei o quê. O homem viveu 12 anos após a descoberta do câncer. E tem pessoas aí que descobrem uma doença dessa de um dia para o outro, coloca na cabeça que vai ficar doente, que vai morrer, que vai não sei o quê, e rapidinho essa pessoa morre. Pense coisas boas, pede Deus a cura, ore, tome seus remédios, procure comer coisas saudáveis que vai te ajudar, sabe? Eu não tenho a minha saúde 100%, mas do jeito que ela tá, eu já sou grata a Deus. Todos nós temos os nossos probleminhas, ou é de saúde, ou é familiar, ou é qualquer coisa. Todos nós, vocês não vão achar famílias perfeitas. A minha família não é perfeita, tá? Que muita gente fala assim, o que dá tristeza de ficar vendo internet, que muita gente passa que a família é perfeita e não é. Gente, mas sabe quem que é o culpado disso? Você! Você que está aí em casa, olhando para uma família, uma coisa, e pôr na sua cabeça que ela é perfeita. Errado é você em pensar isso, não é a pessoa que está transmitindo isso, é você que está pensando que a família é perfeita. Que não existe. A única coisa perfeita que existe nesse mundo é Deus, gente. Ele sim é perfeito. Em toda a sua criação, ele é perfeito. Ele nos fez perfeito. Ele nos fez as plantas perfeitas. Ele fez os animais perfeitos. Ele fez uma natureza perfeita. Aonde os bichos, é uma cadeia alimentar, os bichos, que um depende do outro para sobreviver. Então, Deus que é perfeito. Não existe família perfeita. A minha não é perfeita, gente.
A gente tem os altos e baixos, a gente tem os atritos. Apesar que, assim, entre eu e o Dani, muito difícil. O nosso atrito mesmo é com um parente que, pra mim, é descartável. Que eu já falei várias vezes pra vocês no canal, eu repito. Irmãos meus nem são de sangue. Nem são. Meus irmãos foram o que a vida me apresentou. São pessoas que a vida me apresentou ao longo do caminho. E eu falo para vocês, há um ano atrás, mais ou menos, eu convivia um pouco mais com a minha família de sangue, onde direto, gente, havia atrito, e atrito, e atrito. Onde Deus chegou num tal caminho que Deus tirou aquilo do meu caminho de vez. Que ele falou que Deus falou, se eu não tirar isso dessa minha filha de vez, vai dar ruim. E Deus tirou, e gente, eu vou falar para vocês. Já tem um tempo, sabe, que eu sou mais a minha. Eu tenho, assim, a família que Deus colocou no meu caminho, que são pessoas... Porque para ser sua família, não precisa de sangue. Para ser seu parente, não precisa de sangue. É aquela pessoa que torce por você, é aquela pessoa que acredita em você, é aquela pessoa que você fala que vai fazer uma coisa que para muitos, aos olhos de muitos, é impossível, mas aquela pessoa te apoiou e falou, vai que você consegue. Por mais difícil que esteja a situação, aquela pessoa está torcendo por você e ela realmente fica feliz quando você chega à vitória. Não é aquela pessoa que tenta te diminuir, que você conta o seu sonho, ela tenta diminuir, falar que isso não dá, que isso não é da sua realidade, que volta pro mundo, que você tá viajando, que você tá sonhando. Não, um amigo de verdade é aquele que vai te apoiar por mais mirabolante e louco que for o seu sonho, sabe? O meu sonho era mexer com as minhas plantas, ter o meu dinheirinho das minhas plantas para mim ficar quietinho dentro da minha casa e viver das minhas plantinhas. Porque eu, conseguindo ter um dinheirinho com as minhas plantinhas, eu poderia conviver com elas a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, que eu amo de paixão. Eu não gosto nem de falar do amor que eu tenho pelas plantas, que eu tenho pelos bichos. Então, assim, eu sempre pedi a Deus para me mexer com coisas que eu amo mexer. E, graças a Deus, ele foi colocando pessoas, né, porque... Tem algumas pessoas que entrou na minha vida para agregar. Teve umas que entrou para tentar desanimar, para tentar destruir. Mas o meu Deus é maior. Então, assim, eu consegui. Hoje, graças a Deus, consegui sair da roça. Não, trabalhei 15. Para chegar a esse sonho, a essa vitória, assim dizer, eu fiquei, sim, 15 anos passando pela luta. É o que eu falei para vocês, que não existe vitória sem luta. Foram 15 anos de luta para chegar à vitória. E quando eu cheguei, quando eu consegui sair dessa guerra, assim dizer, eu falei, Senhor, agora faça que dê tão certo que eu consiga tirar o meu esposo também dessa luta e vir para perto de mim, para a gente conviver junto. Porque quantos casais, às vezes, né, não convive muito um com o outro, porque um trabalha para um lado, um trabalha para o outro. E há aqueles casais que vai trabalhar junto e não dá certo, né? Que só há brigas. Então, assim, mas graças a Deus, eu e o Dan, a gente trabalha junto. É aqui, eu de vez em quando mostro lá no grupo, gente. Hoje vocês não estão entendendo. A gente fica aqui no domingo das 6 da manhã, mais ou menos, 7 horas. Até meia-noite, 1 hora da manhã, embalando as plantas, morto de cansaço, de frio, porque aqui faz frio, gente. Eu tô de vestidinha aqui, mas tô no frio, que eu acho que eu vou lá pegar minha blusa. Então, assim, que eu já tampou, só deu arzinho. E, gente, se vocês verem a alegria que a gente mexe, mesmo a gente estando cansado, se vocês verem a alegria que a gente vai fazer as coisas aqui, e com os bichos também, sabe? Porque Belinha e Sebastião ficam em cima. E Nick, Jazz, Gordinha, Simon, fica tudo no pé. Pingo. Então fica tudo em volta, sabe? Os bichinhos em volta, em cima e embaixo. Então, assim, até trabalhando, não aguentando, nós estamos fazendo aquilo com muito amor e dedicação. Então, assim, ó, saibam vocês que recebem plantinhas da Jana, a gente faz com muito amor e dedicação.
e que Deus abençoe que chegue bem. E eu sempre falo com os meus clientes: gente, se chegar alguma vez, de alguma plantinha chegar com problema, me avise, porque, gente, eu tento resolver da melhor forma possível. Já aconteceu muitas vezes eu ter que mandar outra caixinha para cliente. Mês passado, gente, não deve ter uns 20 dias, aconteceu, tipo assim, a caixa da Ana eu mandei pra Maria, da Maria eu mandei pra Ana. Não fui eu, né? O Dani que arrumou essa confusão no dia de pôr as etiquetas. Por isso que, graças a Deus, agora eu arrumei a impressora, né? E faço em casa. Olha pra vocês verem, 3 anos vendendo online. Esse mês que eu consegui comprar uma impressora pra poder estar fazendo as etiquetas em casa. Eu fazia, mandava tudo pra cidade, era um auê danado, sabe? Então, assim, aí, graças a Deus, sai tudo certinho aqui de casa. Eu resolvi com as meninas. Tipo, a caixa que elas receberam foram como um presente. E fui e mandei outra caixa com as plantas certas para elas. Então, eu tento resolver da melhor forma possível, porque dinheiro, gente, eu sei tanto que muitas pessoas soam para ter seu dinheirinho. E a planta, ela é um sonho. Muitas das plantas, às vezes, é um sonho. E a gente não pode brincar com os sonhos das pessoas, não. Sabe? Então, gente, ó, eu não sou daquelas vendedoras que fico brabo de não vender uma plantinha por 250, não, tá? A Jana tá muito feliz em poder vender pra vocês por 20, por 30, por 40, por 50 que seja. A Jana tá feliz, porque também é igual o caso do outro, né, gente? De graça a gente não pode também, porque tem meus gastos também, né? Aí também a gente, ó, gasta com papel, gasta com etiqueta, a gente gasta viagem de ir lá na cidade buscar caixa. De sexta-feira à noite, tá nós lá na cidade, rodando a cidade toda, caçando caixinhas, sabe? Pra poder tá embalando as plantinhas de vocês. O papel encareceu um pouquinho, mas vou tentar levar de acordo do jeito que dá. Porque a gente também tem os gastozinhos da gente, né? Mas desde que dá pra sobrar um dinheirinho, minha filha, pra comprar meu arroz, meu feijão, minhas coisinhas e viver minha vida tranquilamente, tá bom. Gente, tá bom. Você sabe por quê? Porque eu tava falando também uma outra coisa, gente. Dinheiro, ele é uma coisa engraçada. Como engraçada, Jona? Então, na época que eu não o tinha, né? Eu não o tinha assim, igual hoje. Tipo assim, hoje se eu falar assim, eu quero comer um bolo, eu falo, não, eu como bolo, graças a Deus. Mas antigamente eu não podia, eu passava vontade de comer o bolo. Só que antigamente, quando eu não tinha o dinheiro, gente, eu era alucinada para ir no supermercado. Era com menino, porque eu acho que eu nunca tive isso, era com a criança. Eu era alucinada para ir no supermercado e comprar biscoito recheado, não sei o que, chocolate, bala, bombom, com criança. Vocês estão entendendo? É mesmo que eu tô criança. E eu não podia. Eu e o Dani ia pro mercado, o Dani ficava lá somando o telefone, que esse telefoninho LG, mais simplinho que existia no mundo. E ficava somando as coisas para ver se dá pra gente comprar o necessário para dentro de casa, que era um arroz, um sal, essas coisas assim, né? E hoje não, gente. Hoje, assim, não é que eu possa esbanjar. Mas hoje, se eu quiser ir lá no mercado comprar biscoito, chocolate, essas coisas, eu posso. Mas eu não tenho graça mais. Não, eu vou no mercado, gente, eu não sinto vontade mais de comprar essas coisas. A única coisa que eu tenho, assim, vontade, coisas para comprar no mercado que eu vou e eu compro com vontade, é às vezes alguns tipos de frutas que nós não temos aqui plantados no terreno, né? Que é uma uva, um kiwi, que a Kiara gosta muito. É frutas que a gente não tem aqui. Frutas e legumes são coisas assim que eu gosto de comprar. Dos que a gente não tem aqui plantado. Tu também não tem como plantar de tudo, né, gente? Mas eu não tenho mais gosto, assim, sabe? Então eu falo pra vocês, o dinheiro, ele tem disso, sabe? Pelo menos assim comigo foi assim. De parece que quando você não tem ele, você fica querendo comprar um monte de coisas. Mas quando você tem, você não tem vontade de comprar nada. Então, é uma coisa estranha, sabe? Não sei explicar, gente. É essa sensação assim, em mim. Então, eu às vezes, como eu não tenho essas vontades de comprar coisas assim, esparafatórias, assim dizer, biscoito, bala, chiclete, não sei mais o que, essas porcariadas, assim dizer, muitas das vezes, o que eu faço, né? É às vezes ajudar, igual os cachorros da cidade. Os cachorros da cidade não podem me ver. Eles acham que eu sou dono desse, tadinho. Eu compro as coisas pra eles comer na cidade. Muitas vezes, porque, gente, como tem gente morando na rua, né? Ai, gente, é só Deus, tá?
A gente tem que orar por essas pessoas também que estão morando na rua. A gente não sabe os motivos, né, dessas pessoas que estão morando na rua. Mas a gente tem que orar, por mais que às vezes as pessoas ou mereceu ou não, porque a gente não sabe a história por detrás disso, porque tem aquele ditado, não ajude o lascado, porque o lascado pode se tornar você. Você não sabe o motivo que fez aquela pessoa estar lascada. Mas assim, mas isso não te faz melhor que ninguém, sabe? Às vezes você tem um tempo para morar e o outro lá não tem. Isso não te faz melhor. Você não tem que ser prepotente em achar que você é melhor que aquela pessoa, não. Então, eu tento ajudar do meu jeitinho, que não é uma coisa que eu vou ter que ficar explicando aqui no canal, mas eu tento ajudar do meu jeitinho e orar por essas pessoas, né? Orar por essas pessoas que sei lá qual motivo as fez chegar a essa situação, que Deus faça o que é melhor para elas, né? E o último assunto que eu queria conversar com vocês, gente, então, porque o vídeo já tá ficando imenso, né? Mais de 50 minutos. Gente, o assunto. Assim, gente, só vou falar uma coisa pra vocês. Se um dia acontecer do canal da Jana sumir, alguma coisa assim, gente, pode ter certeza que é alguém que hackeou meu canal, mas Deus que abençoe que isso não vai acontecer. Que Deus está sempre protegendo. Porque esse canal pertence a Deus, depois a mim e a vocês. Então, assim, semana passada eu recebi uma mensagem aonde uma pessoa queria comprar o meu canal, mas era uma coisa séria mesmo, sabe, gente? Queria comprar o meu canal por um valor considerável, mas eu olhei aquilo, gente, de cara eu já falei não. Sabe aquela coisa de eu não pensar nem 2 minutos, nem 2 segundos? Eu já respondi na lata pra pessoa, não, não vendo. Muito obrigada pela intenção, né, de querer às vezes comprar. Por quê? Por 2 motivos. Ah, Jana, mas por que você não vende, né? E começa de novo, quem gosta de você vai começar a te seguir de novo, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, não é o meu pensamento, porque já me falaram isso, né? Primeiro que eu falei pra vocês, né? O dinheiro, ele não é tudo na sua vida. O dinheiro, ele pode até te trazer algum tipo de conforto de alguma coisa. Mas o dinheiro, dependendo da saúde, ele não te traz a cura. O dinheiro, ele não te liberta da morte. O dinheiro, ele não faz N coisas, sabe? O dinheiro, ele não compra o amor, ele não compra companheirismo, ele não compra o afeto, ele não compra a saúde. Ele pode te dar uma estabilidade, mas o dinheiro não faz isso. Então, assim, o meu primeiro pensamento de quando me ofereceram para comprar meu canal, qualquer coisa eu deixo o print aí para vocês verem da conversa. Assim, gente, a primeira coisa que eu pensei na hora foi: eu não posso fazer isso comigo mesmo e com as pessoas que são inscritas e acompanham meu canal, porque isso seria de uma ingratidão da minha parte imensa. Imensa. Por que ingratidão, Jana? Porque vocês estão aqui, ó, todo dia esperando um vídeo da gente, acompanhando, curtindo, deixando um comentário, compartilhando os vídeos da gente, sempre com todo o carinho que vocês têm pela nossa família. E eu tenho vocês como minha família. E eu simplesmente vou vender o meu canal para não ter mais esse acesso aqui com vocês por conta de um dinheiro que às vezes você não faz quase nada com ele, porque dinheiro hoje em dia você não está fazendo quase nada, porque o dinheiro está perdendo muito seu valor. Antigamente, eu lembro como se eu fosse hoje, meu pai me dava R$ 1 para comprar pão. Eu chegava em casa com 10 pão. Hoje você vai no mercado comprar um pão. Você não compra 2. Só que muita coisa mudou também, né, gente? Na época que a gente comprava 10 pão a R$ 1, o salário mínimo era mais baixo, né? Hoje o salário aumentou, então a tendência das coisas é tudo aumentar. Então, assim, eu não vendo, gente, tá? Não precisam ficar me fazendo propostas, porque o meu canal, o nosso canal, o canal que pertence a Deus, pertence a mim, pertence a você que está em casa me assistindo, ele é inegociável. Não existe valor que você vai me oferecer que vai fazer eu vender esse canal para você, tá? Porque há coisas na vida que dinheiro não compra. E o meu canal, o nosso canal é uma coisa que dinheiro não compra. Porque eu não sou uma pessoa que vivo só de dinheiro, não.
eu vivo de momentos, eu vivo de alegrias, eu vivo de gratidão. Então, eu não vou ser uma pessoa ingrata, eu não sou uma pessoa ingrata. Então, assim, não precisem, não precisa nem perder tempo, às vezes, de ficar me fazendo propostas, porque outro motivo também, começar lá do zero, ninguém quer. Ninguém quer começar um canal do zero, onde você vai conseguir os seus inscritos um por um, que você vai conseguir, como falo, cativar o público um a um. Isso ninguém quer. Mas pegar já o bonde andando, todo mundo quer. Muita gente quer. Acha que o dinheiro vai comprar aquilo. Não adianta. A pessoa pode até querer comprar o meu canal. Mas isso não vai fazer com que ela vai ter uma evolução no canal. Porque não seria eu, né? Então, as pessoas, elas são insubstituíveis no seu ser, na sua forma de ser. Ela pode, sim, ser substituída, mas jamais a pessoa que substituiu ela vai ser igual a ela, porque o ser humano, ele é único. Gente, Deus é tão perfeito que ele fez nós iguais. Eu tenho mão, você tem mão. Os nossos corpos são todos... Olha para vocês verem como é Deus. Os seres humanos, nenhum tem aparência igual ao outro. Tipo, pode aparecer um pouco, porque é parente, outras vezes porque nasce gêmeos e tudo mais. Mas olha a diversidade que Deus fez ao mundo, né? As pessoas chinesas são de uma forma, os tailandeses, os mexicanos, os portugueses, as pessoas que falam outras línguas. Gente, Deus fez uma cultura assim vertificada tão grande que se a gente for pensar na grandeza que é o nosso Deus, gente, é uma coisa assim da gente chorar e emocionar o tempo todo, porque é uma coisa assim esplendorosa, né? Então, assim, podem sim me substituir um dia, porque eu não sou eterna, não sou para semente, um dia eu vou, você vai, mas ninguém vai ser eu. Ninguém, porque eu sou um ser único. Então, é isso, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que a Jana falou demais mesmo. Mas assim, e no finalzinho eu quero falar pra vocês o seguinte: se amem. Se olhem nos espelhos todos os dias. Fala o quanto você é perfeita, perfeito. O quanto Deus te ama. Você é um ser único. Você merece ser amada, tá? Por si mesmo, então, nem se fale. Se ame. Eu sou uma pessoa que me amo muito. Me amo muito mesmo. Às vezes eu chego a ser até enjoada. De tanto que eu me amo. Eu chego a ser enjoada. Então, tipo assim, o tanto que eu me dou o valor pela pessoa que eu sou. Sabe? E uma última coisinha que eu até falei com a Claudivane é a gente saber se impor. A gente tem sim que saber se impor. Como assim, Jana? Antigamente eu não falava não para as pessoas. Não falava. Vocês acham que eu falava não para as pessoas? Eu não falava não. Tudo era sim. Sim, fulano, sim. Aquilo estava me prejudicando e eu falando sim, sim, sim. E no final das contas, quem sofria com esse sim? Eu. O que eu fiz? Aprendi a falar o não. Antigamente, muitas vezes os clientes mandavam mensagem para mim, se vou usar de exemplo os clientes. Jana, separa essas plantas para mim e envia elas para mim daqui 40 dias, suponhamos, né? Muito, já aconteceu muito disso. Tá, fulano, vou separar. Ia lá, separava plantas às vezes que eram únicas, que muita gente queria, e separava por fulano. Para daqui 30, 40 dias. E se a pessoa ter pago por aquilo. E eu ficava lá cuidando daquelas plantas, sendo que outras pessoas já queriam, mas eu deixei pro fulano. Aí chegava na época, mandava mensagem pro fulano, as plantas, chegou a época de enviar. Vão acertar? Ah, fulano, não vou querer mais não. Outra hora aconteceu alguma coisa, outra hora comprou de outra pessoa. E quem que fica os B.O. na mão? A gente que confiou no outro. Então hoje eu aprendi a não falar não. Às vezes as pessoas, dependendo das coisas, me pedem coisas que eu falo não. Não posso, não vou, não quero, não sou, não dou, não vou, não vendo. Tem que aprender a falar o não. O não, ele é libertador. O não, ele cura, sabe? Não que eu tô falando pra vocês serem pessoas ruins. Não, gente. A gente tem que ser bom. A gente tem que amar nosso próximo. A gente tem que fazer pro outro o que gostaria que fizesse pra gente.
mas tudo tem os seus limites. E os limites não podem ser ultrapassados. Então, é o que eu falo, é o equilíbrio, tá? Então, tem que ter o equilíbrio do sim e do não. Então, eu hoje em dia, eu já era um pouquinho assim, eu não era tão de ficar falando sim, sim, não. Mas assim, de uns tempos pra cá, eu acho que eu tô falando mais não do que sim. Porque tem os limites que não podem ser ultrapassados, né? Gente, vamos dar tchau aqui? Dá tchau pro pessoal, turminha. Fala pro pessoal, meu filho, fala pro pessoal que mamãe colocou bebetinha pra vocês no chão. Que vocês adoram uma bebetinha, adoram fazer uma bagunça. Ó, não, sem briga. E adora fazer uma bagunça. Que adora fazer uma bagunça. Gente, até o próximo vídeo, se Deus permitir. Porque hoje é segunda-feira e eu vou separar as plantas que eu não consegui enviar hoje. Eu vou começar a separar de hoje para amanhã, né? Pra gente poder enviar dia 18, se Deus quiser. Um beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. E pede Deus, gente, para proteger a nossa vida, o nosso mundo, as pessoas, os bichinhos. E vamos que vamos, né, amor? Com essa maminiteira, meu filho. Dá tchau pro pessoal lá. Fala que você é um pouco cachorro, meu filho. Ah, Godinha que apareceu. Godinha. Ih, Godinha. Ih, meu amor. Ih, minha bolotinha da mamãe. Pingo não tá aqui, tá, gente? Muitas vezes o Pingo não aparece, gente, mas o Pingo, ele não é igual os daqui que fica muito em cima, não. O Pingo, ele é meio sistemático, sabe? Até pra dar remédio, ele às vezes é meio perigoso, que se deixa ele mostra na gente. Então o Pingo, ele é meio sistemático, ele fica mais na dele, ele não gosta de ficar misturado com o gosto daqui, que é igual chiquete. Jane não pode beijar cachorro. Não pode, Zana. Não pode não, Zana. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau, gente!